Em uma casa marcada pelo silêncio, um homem vivia preso às sombras do próprio passado. Um encontro inesperado trouxe calor onde antes havia apenas frio. Entre gestos simples e palavras raras, laços improváveis começaram a florescer. E quando o passado bateu à porta, uma decisão mudou tudo para sempre. Antes de conhecer essa história de coragem, esperança e segundas chances, inscreva-se no canal para mais relatos inspiradores. O mundo para Lucas era um palco. E ele, o astro principal, um jovem empresário cujo nome ecoava nos corredores do poder e nas manchetes das revistas. Aos 30 e poucos anos, Lucas Valente não apenas sonhava alto, ele construía impérios. Sua startup de tecnologia, avaliada em cifras astronômicas, era a prova viva de sua genialidade e visão. Cada dia era uma nova conquista, um novo degrau escalado rumo ao Olimpo dos negócios. Eventos de gala, viagens de primeira classe para destinos exóticos, jantares com personalidades influentes. Tudo isso compunha a tapeçaria dourada de sua existência. O reconhecimento era seu ar, o luxo, seu habitat natural. Sua casa, uma mansão modernista de vidro e concreto nas colinas de São Paulo, era o santuário onde celebrava suas vitórias, sempre acompanhado pela presença deslumbrante de Sofia, sua companheira, que exibia orgulho ao seu lado, como uma joia rara em sua coroa de sucessos. Mas o destino, esse roteirista implacável, guardava uma reviravolta digna das mais dramáticas novelas. Era uma noite de terça-feira, daquelas em que o céu desabava sobre a cidade, transformando o asfalto em um espelho traiçoeiro. Lucas voltava de uma reunião de negócios que selara mais um contrato milionário, o sorriso vitorioso ainda estampado no rosto. A chuva chicoteava o para-brisa e a música suave do jazz preenchia o interior de seu carro esportivo. De repente, a curva. Uma curva que ele conhecia de cor, mas que naquela noite se revelou uma armadilha mortal. O pneu traseiro perdeu aderência. O carro rodopiou em um balé macabro de metal e vidro. E então o impacto. Um som ensurdecedor de metal retorcido, o mundo girando em um borrão de luzes e sombras. E depois, o silêncio. Um silêncio pesado, preenchido apenas pelo gotejar da chuva e pelo som abafado de sua própria respiração. Quando a consciência retornou, era um despertar para um pesadelo. Os médicos falavam em milagre, em sorte, mas as palavras pareciam vazias diante da realidade cruel. Lucas havia sobrevivido, sim, mas o acidente roubara-lhe mais do que a mobilidade. Roubara-lhe a independência, a autonomia, a própria essência de quem ele era. Aquele homem que antes dominava o mundo, agora estava preso ao próprio corpo, uma prisão de carne e osso. A mansão, antes vibrante e cheia de vida, transformou-se em um mausoléu de lembranças. Os risos se calaram, a música silenciou. O eco de seus próprios pensamentos era o único som que preenchia os vastos cômodos, um lembrete constante de sua nova e terrível solidão. Sofia, a companheira que jurara amor e parceria, não suportou o peso da nova realidade. No início, seus olhares eram de pena. Depois de desconforto, até se tornarem distantes e frios. As visitas diminuíram, as desculpas aumentaram, e o orgulho que antes a definia ao lado dele desvaneceu-se como fumaça. Lucas viu o amor que acreditava ser inabalável escorrer por entre os dedos, gota a gota, até que não restou nada. Um dia, ela simplesmente não voltou. Levou consigo não apenas suas coisas, mas também a última centelha de esperança que ele ainda acalentava. Deixou-o ali, à mercê da solidão, um rei destronado em seu próprio castelo, sem súditos, sem rainha, apenas o silêncio ensurdecedor e a cadeira de rodas como sua única companhia. A vida que antes transbordava, agora era um deserto árido, onde a única coisa que crescia era a amargura. Foi em meio a essa escuridão que uma nova presença surgiu, quase como um raio de sol tímido tentando perfurar as nuvens densas. Seu nome era Ana, uma mulher de 30 e poucos anos, com o rosto marcado pela vida, mas os olhos carregados de uma dignidade inabalável. Mãe solteira, Ana conhecia a luta diária.
Acostumada a se desdobrar em bicos e trabalhos temporários, ela sustentava a filha com a força de quem sabe que desistir não é uma opção. Não tinha diploma de enfermagem nem qualquer certificado que a qualificasse para cuidar de um homem como Lucas, mas possuía algo que valia mais do que qualquer papel: firmeza, resiliência e uma humanidade que parecia ter sido esquecida naquele casarão. Ela chegou sem alarde, recomendada por uma agência de cuidadores que Lucas, em seu desespero, silencioso havia contatado. A primeira impressão de Lucas foi de desdém. Uma mulher simples, vestida com roupas modestas, sem o brilho artificial que ele estava acostumado a ver nas pessoas ao seu redor. Ele a recebeu com uma frieza cortante, os olhos vazios, a voz arrastada por dias de desuso. Tentou afastá-la de todas as formas, com silêncios prolongados, olhares gélidos e respostas monossilábicas. "Não preciso de ajuda", ele murmurava mesmo quando seu corpo o traía e a menor tarefa se tornava um desafio intransponível. Mas Ana não se abalou. Ela permaneceu. Não havia pena em seu olhar, nem a bajulação que ele detestava. Havia apenas uma serena determinação. Ela cumpria suas tarefas com uma precisão quase ritualística. Preparava refeições simples, mas nutritivas, que ele mal tocava. Administrava os medicamentos nos horários certos, sem uma palavra a mais. Organizava a casa com uma discrição que Lucas mal notava, mas que trazia uma ordem sutil ao caos de sua existência. O silêncio dela era um escudo, mas também uma forma de respeito. Ela não invadia seu espaço com perguntas ou conversas forçadas. Apenas estava ali, presente, um pilar silencioso em meio à sua ruína. Os momentos mais vulneráveis eram os banhos. Lucas odiava a sensação de ser dependente, de ter seu corpo exposto e manipulado. Mas Ana lidava com a situação com uma delicadeza surpreendente. Seus gestos eram cuidadosos, quase reverentes. As mãos dela pareciam ouvir o corpo dele, movendo-o com uma suavidade que minimizava o desconforto e a humilhação. Era como se, através do toque, ela reconhecesse a pessoa por trás da deficiência, o homem que um dia teve o mundo aos seus pés. Naqueles instantes de intimidade forçada, Lucas sentia uma estranha mistura de repulsa e uma quase imperceptível sensação de alívio. Ela não era Sofia. Não havia julgamento, apenas a tarefa sendo cumprida com uma dignidade que o desarmava, mesmo que ele não quisesse admitir. Com o passar dos dias, semanas, algo começou a mudar sutilmente, quase imperceptivelmente. O som dos passos de Ana pela casa, antes um incômodo que ele associava à sua nova condição de dependência, começou a preencher o vazio. Não era mais um ruído intrusivo, mas uma melodia suave que quebrava o silêncio opressor. Lucas, que antes se isolava no quarto escuro, começou a notar a luz que entrava pelas frestas das cortinas, a brisa que balançava as folhas das árvores lá fora. Pequenos detalhes que ele havia ignorado por tanto tempo, imerso em sua própria dor. Dia Ana chegou mais cedo do que o habitual e não estava sozinha. Uma menina pequena, de olhos curiosos e um sorriso fácil, segurava sua mão. Era Bia, a filha de Ana. A babá havia faltado e Ana não tivera outra opção senão trazê-la para o trabalho. Lucas, que raramente recebia visitas, muito menos crianças, sentiu um sobressalto. Sua primeira reação foi de irritação, mas a menina, alheia à atmosfera pesada, irradiava uma energia contagiante. "Bom dia, moço", disse Bia com a voz clara e sem qualquer traço de timidez. Ela não fez perguntas sobre a cadeira de rodas, não demonstrou pena ou curiosidade mórbida. Apenas observou Lucas com a inocência de uma criança. "Suas pernas devem estar dormindo, né?" Ela comentou com a lógica simples de uma criança. "A gente tem que acordar elas com carinho." A frase tão ingênua e direta atingiu Lucas de uma forma que nenhuma palavra de conforto ou conselho havia conseguido. Suas pernas estavam dormindo. Era isso. Não estavam mortas, apenas adormecidas. Aquele pensamento tão simples plantou uma pequena semente de esperança em seu coração árido. Ana, percebendo a reação inesperada de Lucas,
explicou a situação da babá e pediu desculpas pelo transtorno. Lucas apenas acenou com a cabeça, ainda processando as palavras da menina. Nos dias seguintes, Bia se tornou uma presença constante na casa. Enquanto Ana cuidava das tarefas, Bia explorava os cômodos com uma curiosidade alegre, transformando o ambiente antes sombrio em um lugar com vida. Um dia, durante a sessão de fisioterapia de Lucas, Bia se aproximou. "Posso ajudar a acordar?" "Suas pernas?" ela perguntou com os olhos brilhando. Lucas, para sua própria surpresa, não recusou. A fisioterapeuta, uma mulher paciente e compreensiva, sorriu e permitiu que Bia participasse. A menina, com sua criatividade infantil, transformou os exercícios em jogos. "Vamos fazer a perna do moço voar!" ela exclamava, enquanto Lucas tentava levantar a perna alguns centímetros. Ela inventou um quadro de estrelas, um pedaço de cartolina, onde colava uma estrela colorida para cada pequeno progresso que Lucas fazia. Um movimento mais amplo, 1 minuto a mais de exercício, um sorriso, por menor que fosse. Cada estrela era um pequeno farol, iluminando o caminho de volta. Lucas, que antes encarava a fisioterapia como uma tortura, começou a esperar pelas sessões, impulsionado pela alegria contagiante de Bia e pelo desejo de ver mais estrelas no quadro. A casa aos poucos ganhava cor, sons e, o mais importante, calor humano. Entre conversas simples sobre desenhos animados e a escola de Bia, sorrisos tímidos de Lucas que começavam a aparecer com mais frequência, e silêncios compartilhados que não eram mais vazios, mas preenchidos por uma nova cumplicidade, uma dinâmica inusitada nasceu naquela casa. A presença de Ana e Bia era como um bálsamo para a alma ferida de Lucas. A casa, antes um eco de sua própria solidão, começou a vibrar com a energia da vida. Os sons dos passos de Ana, o riso cristalino de Bia, as histórias que a menina contava sobre seu dia. Tudo isso tecia uma nova tapeçaria sonora, substituindo o silêncio opressor. Lucas começou a se importar novamente. Pequenos gestos, antes impensáveis, tornaram-se parte de sua rotina. Trocou os pijamas desbotados por roupas mais arrumadas, como se estivesse se preparando para receber visitas, mesmo que fossem apenas Ana e Bia. Abriu as cortinas pesadas, permitindo que o sol inundasse os cômodos, banhando a casa em uma luz que ele havia negado a si mesmo por tanto tempo. E o mais significativo, ele esperava por elas todos os dias. A chegada de Ana e Bia era o ponto alto de seu dia, o momento em que a escuridão se dissipava e a vida parecia, enfim, recomeçar. Aos poucos, a barreira de gelo que Lucas havia construído ao seu redor começou a derreter. Ele começou a fazer perguntas sobre o dia de Bia, a ouvir com atenção as histórias de Ana sobre as dificuldades que enfrentava para equilibrar trabalho e maternidade. Uma conexão silenciosa, mas profunda, se estabelecia entre eles. Não era amor romântico, não ainda. Era algo mais fundamental: respeito, gratidão e a redescoberta da humanidade. Foi então que o passado, arrogante e indesejado, reapareceu. Sofia. Ela surgiu na porta da mansão em uma tarde ensolarada, com o mesmo ar de superioridade de sempre, como se nada tivesse acontecido. Seu olhar varreu a sala, parando em Ana e Bia com um desprezo mal disfarçado. "O que é isso, Lucas?" ela perguntou, a voz carregada de condescendência. "Contratou uma empregada e a filha dela para morar aqui? Que decadência!" Lucas sentiu o sangue ferver. A arrogância e o desdém de Sofia eram um tapa na cara, não apenas para ele, mas para as duas pessoas que haviam permanecido ao seu lado quando todos os outros o abandonaram. Ana, com sua dignidade inabalável, não reagiu. Bia, sentindo a tensão no ar, apenas se agarrou à mão da mãe. Lucas olhou para Sofia, para a mulher que o havia deixado em seu pior momento, e depois para Ana e Bia, as duas figuras que haviam trazido luz de volta à sua vida. Naquele instante, uma força, que ele não sabia que ainda possuía, o impulsionou. Apoiando-se nos braços da cadeira de rodas, com um esforço tremendo ele se levantou. Tremia, mas estava firme. Cada músculo do seu corpo protestava,
mas a determinação em seus olhos era inabalável. Sofia, ele disse, a voz rouca, mas carregada de uma autoridade que ela não ouvia há muito tempo. Estas são as pessoas que permaneceram quando todos foram embora. Estas são as pessoas que me ajudaram a levantar quando você me deixou cair. A face de Sofia empalideceu. A arrogância deu lugar a um choque visível. Ela tentou argumentar, mas Lucas não lhe deu chance. Saia da minha casa, Sofia, agora. Com um último olhar de desprezo, a intrusa se virou e saiu, deixando para trás apenas o eco de sua própria insignificância. O vínculo entre Lucas, Ana e Bia, selado naquele momento de confronto, fortaleceu-se ainda mais. Aquele não era apenas um adeus ao passado, mas um firme sim ao futuro que eles estavam construindo passo a passo juntos. A partida de Sofia foi um divisor de águas. Não apenas por selar o passado de Lucas, mas por solidificar o presente e pavimentar o caminho para um futuro que até então parecia impossível. Sem pressa, sem declarações grandiosas ou promessas vazias, Lucas, Ana e Bia começaram a construir uma família. Não era uma família convencional, talvez, mas era real, sólida e enraizada no cuidado, no respeito e na presença mútua. Lucas não dizia que amava Ana em palavras. Ele demonstrava. Demonstrava ao abrir as cortinas para que o sol entrasse, ao esperar ansiosamente por sua chegada todos os dias, ao ouvir com atenção suas histórias e preocupações. Demonstrava ao permitir que Bia o ajudasse na fisioterapia, ao rir das brincadeiras da menina, ao valorizar cada estrela colada no quadro de progresso. Era um amor que se manifestava nos pequenos gestos, na cumplicidade dos olhares, na quietude confortável que se instalava quando estavam juntos. Ana, por sua vez, não prometia um para sempre. Ela simplesmente estava ali dia após dia. Sua presença era a promessa. Cuidava de Lucas com a mesma dignidade e firmeza de sempre, mas agora com um carinho que transbordava. Ela via o homem por trás da deficiência, o brilho que começava a retornar aos seus olhos, e Bia, a pequena e espontânea Bia, era a ponte entre os dois adultos. Com sua alegria contagiante e sua visão descomplicada do mundo, ela celebrava cada pequena conquista de Lucas, cada estrela no quadro, como se fossem grandes vitórias. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A casa, antes fria e silenciosa, agora ressoava com risos, conversas e a vida que brotava em cada canto. Lucas, que havia se fechado para o mundo, começou a se abrir, primeiro para Bia, depois para Ana. Ele falava de seus sonhos antigos, de sua frustração, de seus medos, e elas ouviam sem julgamento, apenas com a presença que curava. Um dia, enquanto Bia colava mais uma estrela no quadro, Lucas olhou para Ana. Seus olhos, antes opacos, brilhavam com uma luz diferente. Ana, ele começou, a voz um pouco embargada. Eu quero que isso seja para sempre. Não era um pedido de casamento formal, mas uma declaração de alma. Um desejo profundo de que aquela união construída na adversidade fosse eterna. Ana, com a calma que lhe era peculiar, apenas segurou a mão dele. Seus dedos se entrelaçaram, um gesto simples, mas carregado de significado. Já sei, ela respondeu com um sorriso suave que iluminou seu rosto. Naquele momento, não havia necessidade de mais palavras. O para sempre já estava ali, tecido na rotina, nos olhares, na presença. A notícia do casamento foi espalhada pela pequena Bia, que não conseguia conter a alegria. Minha mamãe vai casar com o moço das pernas que estão acordando. Ela anunciava a quem quisesse ouvir. E assim, sem pompas ou grandes cerimônias, eles fizeram uma celebração simples no quintal da mansão. Poucos amigos, aqueles que de fato se importavam, foram convidados. Flores silvestres adornavam a mesa, e o sol da tarde banhava o cenário. Não houve votos grandiosos, apenas um abraço coletivo que selou a nova vida que estava nascendo. Lucas, com a ajuda de Ana, estava de pé, apoiado em suas muletas, um sorriso que não cabia no rosto. Aquele não era apenas um casamento, era a consagração de uma família,
um testemunho de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, mesmo após a mais devastadora das tempestades. A vida a três, agora oficialmente uma família, ganhou um novo ritmo. Lucas, impulsionado pela presença de Ana e Bia, redescobriu a vontade de viver. A fisioterapia, antes uma obrigação penosa, tornou-se um desafio diário, mas com um propósito renovado. Ele não queria apenas recuperar movimentos, queria ser ativo presente, participar plenamente da vida que Ana e Bia haviam trazido de volta para ele. Com a ajuda incansável de Ana, que pesquisava e adaptava exercícios, e o incentivo constante de Bia, que era sua maior torcedora, Lucas começou a surpreender a todos, inclusive a si mesmo. A recuperação física era lenta e dolorosa, mas cada pequeno avanço era celebrado como uma grande vitória. O quadro de estrelas de Bia, antes um símbolo de esperança, agora era um mapa de conquistas. Uma estrela para o primeiro movimento dos dedos dos pés, outra para o primeiro passo com o auxílio de muletas, uma constelação inteira para os momentos em que ele conseguia se mover pela casa com mais autonomia. Ana era a força silenciosa por trás de cada progresso, sua paciência e dedicação inabaláveis. Ela não o deixava desistir, mas também sabia quando era preciso descansar, quando o corpo e a mente de Lucas precisavam de um respiro. Com a melhora física, veio a redescoberta de sua mente brilhante. Lucas, que havia abandonado todos os seus projetos e negócios, começou a sentir a chama da inovação reacender. Ele passava horas em seu escritório, antes empoeirado e esquecido, agora cheio de livros e anotações. A mente que construíra uma startup milionária não havia sido afetada pelo acidente. Pelo contrário, a experiência da paraplegia e o contato com Ana e Bia lhe deram uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo. As conversas com Ana se aprofundavam. Ela falava das dificuldades que pessoas com deficiência enfrentavam para ter acesso à reabilitação de qualidade, da falta de apoio, do isolamento. Lucas ouvia, e cada palavra de Ana ressoava em sua própria experiência. Ele havia tido acesso aos melhores tratamentos, mas mesmo assim a jornada era árdua. E se ele, com todos os recursos, sentia-se assim, o que dizer daqueles que não tinham nada? Uma noite, enquanto observavam Bia dormir tranquilamente, Lucas se virou para Ana. Ana, ele disse, com a voz carregada de uma nova paixão. Eu quero fazer algo. Algo que realmente faça a diferença. Ele começou a esboçar uma ideia, uma semente que brotava de sua própria dor e da empatia que Ana havia despertado nele. E se a gente criasse um lugar? Ele continuou, os olhos brilhando, com a antiga intensidade. Um lugar onde pessoas como eu possam encontrar não apenas tratamento físico, mas também esperança, acolhimento, um senso de comunidade. Ana ouvia atentamente, o coração batendo mais forte a cada palavra. A ideia era grandiosa, ambiciosa, mas ela via a sinceridade e a força na voz de Lucas. Um centro de reabilitação? Ela perguntou quase sussurrando. Mais do que isso, Lucas respondeu, um sorriso se formando em seus lábios. Um centro de resgate. Resgate da autoestima, da dignidade, da vida. Um lugar onde cada história de superação seja celebrada, onde ninguém se sinta sozinho. Ele olhou para Ana, e em seus olhos ela viu não apenas o empresário brilhante, mas o homem que havia renascido das cinzas, pronto para usar sua inteligência e seus recursos para um propósito maior. Aquele era o início de um novo capítulo, não apenas para eles, mas para muitas outras vidas que seriam tocadas por essa visão. A ideia de Lucas não era apenas um lampejo de inspiração, era um projeto de vida, forjado na dor e temperado pela resiliência. Ele mergulhou de cabeça, com a mesma intensidade que o havia levado ao sucesso no mundo da tecnologia. Mas desta vez a motivação era diferente. Não era a busca por lucros ou reconhecimento pessoal, mas o desejo genuíno de transformar a realidade de pessoas que, como ele, haviam sido confrontadas com a fragilidade do corpo e a crueldade do destino. Ana, com sua experiência prática e sua visão realista, tornou-se sua principal parceira.
Ela não tinha o conhecimento técnico de Lucas, mas possuía uma compreensão profunda das necessidades dos pacientes e das lacunas do sistema de saúde. Juntos eles formaram uma equipe complementar. Ele com a mente estratégica e a capacidade de mobilizar recursos. Ela com a empatia, o cuidado e a voz daqueles que muitas vezes não eram ouvidos. Os primeiros meses foram de intenso planejamento. Lucas usou sua vasta rede de contatos, mas desta vez não para fechar negócios, e sim para abrir portas. Médicos renomados, fisioterapeutas, psicólogos, arquitetos especializados em acessibilidade, todos foram procurados e, surpreendentemente, muitos se mostraram dispostos a ajudar, inspirados pela história de Lucas e pela paixão que ele demonstrava. O projeto, batizado de Centro Renascer, começou a tomar forma. A mansão de Lucas, antes um símbolo de sua vida de luxo, foi adaptada para se tornar a sede provisória do centro. Quartos foram transformados em salas de fisioterapia, a piscina em tanque de hidroterapia e o vasto jardim em um espaço para atividades ao ar livre. Bia, sempre presente e curiosa, observava tudo com fascínio. Ela ajudava a organizar os materiais, a pintar cartazes motivacionais e, com sua alegria contagiante, a trazer leveza aos momentos de maior tensão. A inauguração do Centro Renascer foi um evento discreto, mas carregado de emoção. Não havia a pompa e o glamour dos lançamentos de suas startups anteriores. Em vez disso, a sala estava cheia de pessoas que compartilhavam a mesma jornada de superação. Pacientes em cadeiras de rodas, com muletas, com cicatrizes visíveis e invisíveis. Lucas, agora mais forte e com a ajuda de suas muletas, fez um discurso simples, mas poderoso. Ele falou sobre a importância de não desistir, de encontrar propósito na adversidade e de construir uma comunidade de apoio. Este lugar, ele disse, a voz embargada, não é apenas um centro de reabilitação, é um lar. Um lar onde cada um de nós pode encontrar a força para recomeçar, para se reinventar. É um lugar onde a esperança nunca morre. Hannah estava ao seu lado, os olhos marejados, orgulhosa do homem que ele havia se tornado. Bia, sentada na primeira fila, aplaudia com entusiasmo, sem entender completamente a dimensão do que estava acontecendo, mas sentindo a energia de um novo começo. O Centro Renascer rapidamente se tornou um farol para a comunidade. Histórias de superação se multiplicavam, cada uma delas um testemunho da visão de Lucas e da dedicação de Ana. Lucas não era mais apenas o empresário de sucesso, ele era um líder, um mentor, um exemplo de resiliência. E ao seu lado, Ana e Bia eram a prova viva de que o amor, em suas diversas formas, tem o poder de curar as feridas mais profundas e de construir um futuro onde a esperança sempre floresce. A vida de Lucas, que parecia ter chegado ao fim, havia apenas começado de uma forma muito mais significativa e plena. O Centro Renascer floresceu. Não era apenas um espaço físico, mas um ecossistema de esperança e superação. As paredes, que antes testemunhavam o desespero de Lucas, agora ecoavam risos, conversas animadas e os sons determinados de exercícios de reabilitação. Lucas, à frente do projeto, dedicava-se de corpo e alma. Sua mente analítica, antes focada em algoritmos e mercados, agora se debruçava sobre planos de tratamento personalizados, captação de recursos e a expansão do centro. Ele não era mais o homem isolado em sua dor. Era um líder inspirador, cuja própria jornada era o maior testemunho da filosofia do renascer. Ana, com sua calma e sabedoria, era o coração do centro. Ela supervisionava a equipe de terapeutas, conversava com as famílias e garantia que cada paciente recebesse não apenas o tratamento físico, mas também o apoio emocional necessário. Sua presença era um porto seguro, um lembrete constante de que a compaixão era tão vital quanto qualquer terapia. A parceria entre ela e Lucas se aprofundava a cada dia, tanto no trabalho quanto em casa. Eles compartilhavam não apenas a cama e as refeições, mas os sonhos, os desafios e a satisfação de ver vidas sendo transformadas. O amor deles, construído sobre as fundações da adversidade, era sólido e inabalável,
um amor que se manifestava na confiança mútua e no respeito profundo. Bia, agora um pouco mais velha, crescia em meio a essa atmosfera de resiliência. O Centro Renascer era seu segundo lar. Ela conhecia todos os pacientes pelo nome, e eles a adoravam. Para ela, as cadeiras de rodas e as muletas não eram símbolos de limitação, mas parte da vida, assim como os óculos ou os cabelos de cores diferentes. Ela via a determinação nos olhos de seu moço, como ainda carinhosamente chamava Lucas, e a dedicação incansável de sua mãe. Bia, sem saber, era uma pequena embaixadora da inclusão, sua inocência desarmando preconceitos e trazendo sorrisos. Ela continuava a colar estrelas no quadro de Lucas, mesmo que agora as conquistas fossem mais sutis. Um dia sem dor, um novo paciente que chegava cheio de esperança, a superação de um obstáculo burocrático para o centro. Lucas, por sua vez, continuava sua própria jornada. De recuperação, ele havia superado o uso da cadeira de rodas para a maioria das atividades diárias, utilizando muletas com uma destreza impressionante. Havia dias difíceis, claro, em que a dor física ou o cansaço mental o abatiam, mas ele não estava mais sozinho. Ana estava ali para segurar sua mão, para lembrá-lo de sua força, para simplesmente estar presente. E Bia, com um abraço apertado ou uma de suas perguntas diretas e cheias de sabedoria infantil, sempre conseguia reacender a chama. Sim, Centro Renascer expandiu suas instalações, abriu filiais em outras cidades e se tornou um modelo de excelência em reabilitação. Lucas e Ana eram frequentemente convidados para palestras e conferências, compartilhando sua história e sua visão. Mas, para eles, o verdadeiro sucesso não estava nos prêmios ou no reconhecimento público, mas nos olhos de cada paciente que recuperava um pouco de sua autonomia, na voz de cada um que voltava a sorrir, e na certeza de que juntos eles haviam transformado a tragédia em um propósito maior. A vida para Lucas, Ana e Bia não era mais sobre o que havia sido perdido, mas sobre o que havia sido construído, uma família, um legado e um futuro repleto de esperança. Os anos se desdobraram, tecendo uma tapeçaria rica de experiências e conquistas no Centro Renascer. O que começou como uma visão nascida da dor de Lucas e da compaixão de Ana, transformou-se em uma instituição de renome nacional, com filiais estrategicamente localizadas para atender um número crescente de pessoas. Lucas, agora um homem, de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas, mas com a mesma centelha de determinação nos olhos, era a prova viva do que o centro pregava: resiliência e a capacidade de se reinventar. Ele caminhava com uma leve claudicação, um lembrete sutil de sua jornada, mas a bengala que ocasionalmente usava era mais um acessório de estilo do que uma necessidade. Ana, sua parceira em tudo, era a força motriz por trás da expansão e da manutenção da filosofia do renascer. Sua voz calma e sua presença serena continuavam a ser um bálsamo para pacientes e funcionários. Ela havia se tornado uma figura respeitada no campo da reabilitação, não por títulos acadêmicos, mas pela sabedoria prática e pela profunda humanidade que emanava. A casa, a mesma mansão onde tudo começou, era agora um lar vibrante e cheio de vida, com a presença constante de amigos, colaboradores e, claro, Bia. Bia, agora uma jovem mulher, estava no auge de sua vida universitária. Ela havia escolhido uma carreira na área da saúde, inspirada, sem dúvida, pela dedicação de seus pais. Crescer no Centro Renascer havia moldado sua visão de mundo, incutindo nela uma empatia rara e um profundo apreço pela força do espírito humano. Ela passava seus verões e feriados trabalhando no centro, não como filha dos fundadores, mas como uma voluntária dedicada, conversando com os pacientes, organizando eventos e às vezes apenas oferecendo um ouvido atento. Ela via a história de seus pais não como uma tragédia superada, mas como uma fundação para uma vida de propósito e amor. Um dia, enquanto Lucas e Ana observavam Bia interagir com um novo paciente, um jovem que havia sofrido um acidente, semelhante ao de Lucas,
Um silêncio confortável pairou entre eles. Lucas segurou a mão de Ana, seus dedos entrelaçados em um gesto que se tornara natural ao longo dos anos. Quem diria, Ana? Ele murmurou, um sorriso suave nos lábios. Quem diria que de tudo aquilo nasceria algo tão grandioso? Ana apertou sua mão. Não foi só grandioso, Lucas. Foi necessário. E foi construído com muito amor. Ela olhou para ele, para o homem que havia se transformado de um empresário recluso em um farol de esperança, e depois para a filha, que era a personificação da continuidade de seu legado. A vida deles não era isenta de desafios, claro. A gestão de um centro tão grande trazia suas próprias complexidades e a vida pessoal tinha seus altos e baixos. Mas a base que haviam construído, de respeito, apoio mútuo e um propósito compartilhado, os tornava inabaláveis. O passado, com suas dores e perdas, havia se tornado apenas um capítulo distante, uma parte da história que os moldou, mas não os definiu. O presente era a plenitude de uma família unida e um trabalho que tocava milhares de vidas. E o futuro, com Bia seguindo seus passos, prometia a continuidade de um legado de amor, resiliência e esperança que transcendia o tempo. O tempo, que antes parecia arrastar-se na solidão de Lucas, agora voava, preenchido pela efervescência do centro renascer e pela alegria da vida em família. Lucas e Ana, com a sabedoria que só os anos e as experiências difíceis podem trazer, observavam o legado que haviam construído florescer. O Centro Renascer não era mais apenas uma instituição, era um movimento, um símbolo de que a adversidade pode ser a semente para um propósito maior. A mansão, que um dia fora um refúgio de dor, era agora um epicentro de cura e esperança, suas paredes impregnadas de histórias de superação. Bia, já formada e com alguns anos de experiência na área da saúde, começou a assumir um papel mais proeminente no Centro Renascer. Ela não queria apenas seguir os passos dos pais, mas imprimir sua própria marca, trazendo novas ideias e uma energia renovada. Com a mesma paixão de Lucas e a empatia de Ana, Bia liderou projetos inovadores, expandindo o alcance do centro para comunidades mais carentes e incorporando tecnologias de ponta na reabilitação. Lucas e Ana a observavam com orgulho, vendo nela a continuidade de um sonho que havia começado de forma tão improvável. As reuniões da diretoria, antes dominadas pelas vozes de Lucas e Ana, agora contavam com a perspectiva fresca e dinâmica de Bia. Ela desafiava o status quo, propunha novas abordagens e, com sua juventude, inspirava a equipe a ir além. Lucas, que havia construído um império tecnológico, agora se deleitava em ser um mentor para sua filha, compartilhando sua experiência sem nunca sufocar a criatividade dela. Ana, por sua vez, continuava a ser a bússola moral do centro, garantindo que a humanidade e o cuidado permanecessem no cerne de todas as decisões. Em um fim de tarde, sentados no jardim da mansão, que agora era um oásis de paz e beleza, Lucas e Ana observavam Bia, ao longe, conversando animadamente com um grupo de pacientes. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e roxo, e a brisa suave trazia o som de risos e conversas do centro. "Ela está pronta, não está?" Lucas perguntou, sua voz suave, um misto de melancolia e satisfação. Ana sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Ela sempre esteve. É o nosso melhor projeto, Lucas, o mais importante." Ele apertou a mão dela. O caminho havia sido longo e tortuoso, repleto de perdas e recomeços. Mas olhando para trás, Lucas não via apenas a dor. Via a transformação, a resiliência e, acima de tudo, o amor que havia surgido das cinzas. A vida, para ele, Ana e Bia, não era uma linha reta, mas uma jornada sinuosa, cheia de desafios e de inesperadas bênçãos. Eles haviam encontrado um ao outro na escuridão, e juntos construíram um farol que iluminava o caminho para tantos outros. O legado do Centro Renascer era a prova viva de que, mesmo após a mais devastadora das tempestades, a esperança sempre encontra um caminho para florescer, e o amor, em sua forma mais pura, é a força mais poderosa de todas.
Os anos continuaram a moldar o Centro Renascer, e com eles a liderança de Bia florescia. Ela não era mais apenas a sucessora, era a força motriz de uma nova era, impulsionando a instituição para além das fronteiras que seus pais haviam imaginado. Sua visão era audaciosa: transformar o Renascer em um polo de pesquisa e inovação em reabilitação, além de expandir a rede de apoio a regiões remotas, onde o acesso a cuidados de qualidade era quase inexistente. Um dos projetos mais ambiciosos de Bia era a criação de uma plataforma digital interativa que ofereceria suporte remoto e teleconsultas para pacientes em áreas rurais ou com mobilidade severamente limitada. Ela acreditava que a tecnologia, que um dia fora a paixão de seu pai, poderia agora ser uma ponte para a inclusão e a equidade no acesso à reabilitação. A ideia era complexa, exigindo parcerias com universidades, empresas de tecnologia e o governo. Mas Bia mergulhou de cabeça, com a mesma determinação que vira em Lucas ao longo dos anos. Lucas, agora com mais tempo para se dedicar aos seus hobbies e à vida familiar, observava a filha com uma mistura de admiração e orgulho. Ele oferecia conselhos estratégicos, compartilhava sua vasta experiência em negociações e captação de recursos, mas deixava Bia conduzir o barco. Era um novo tipo de satisfação para ele, ver sua filha não apenas continuar seu legado, mas elevá-lo a um patamar ainda mais alto. Ana, por sua vez, continuava a ser o pilar emocional do centro, garantindo que o crescimento não ofuscasse a essência humana e o cuidado individualizado que sempre foram a marca registrada do Renascer. Ela trabalhava lado a lado com Bia na concepção dos programas de acolhimento e suporte psicológico para a nova plataforma. Em uma noite de primavera, a família se reuniu para um jantar simples no jardim da mansão, sob a luz suave das estrelas. Bia falava animadamente sobre os avanços da plataforma digital, os desafios superados e as próximas etapas. Lucas e Ana ouviam, seus rostos iluminados pelo orgulho e pelo amor. "É incrível, Bia", Lucas disse depois que ela terminou. "Ver o quanto você cresceu e o que está construindo. É muito mais do que eu poderia ter sonhado." Bia sorriu, seus olhos encontrando os de seus pais. "Eu só estou seguindo o exemplo de vocês. Vocês me ensinaram que não importa o tamanho do obstáculo, sempre há um caminho para recomeçar e para ajudar os outros a recomeçar também." Ana segurou a mão de Lucas e depois a de Bia, unindo-as no centro da mesa. "É o nosso legado, meu amor. Não apenas o centro, mas a família que construímos, a esperança que plantamos." Aquele momento sob o céu estrelado era a personificação de uma jornada extraordinária. A tragédia que quase consumiu Lucas havia se transformado na força motriz de uma vida de propósito. O amor inesperado entre ele e Ana havia se solidificado em uma parceria inabalável. E Bia, a pequena estrela que iluminou o caminho, era agora a guardiã e a visionária de um futuro onde a compaixão e a resiliência continuariam a transformar vidas, um testemunho eterno do poder do amor e da esperança. O lançamento oficial da plataforma digital do Centro Renascer foi um marco, não apenas para a instituição, mas para a própria história de Lucas, Ana e Bia. O evento, realizado em um auditório lotado, contava com a presença de autoridades, especialistas em saúde, pacientes e suas famílias. Bia, no palco, com a mesma confiança e carisma que Lucas exibia em seus tempos de CEO, apresentou a plataforma com brilho nos olhos. Ela falou sobre a visão de democratizar o acesso à reabilitação, sobre as histórias de superação que inspiraram cada linha de código e cada funcionalidade. Lucas e Ana, sentados na primeira fila, observavam a filha com emoção. As mãos de Lucas repousavam sobre as de Ana, um gesto silencioso de uma vida inteira de parceria. Ele via em Bia não apenas a herdeira de seu legado, mas uma versão aprimorada de si mesmo, com a inteligência e a determinação que ele possuía, mas temperada pela empatia e pelo humanismo que Ana havia cultivado nela. Ana, por sua vez, sentia o coração transbordar de gratidão. A pequena Bia,
que um dia foi o motivo de sua luta solitária, era agora uma mulher forte, capaz de mover montanhas para ajudar o próximo. A plataforma foi um sucesso estrondoso. Em poucos meses, o Centro Renascer expandiu seu alcance para centenas de cidades e vilarejos remotos, oferecendo consultas, terapias e suporte psicológico a pessoas que jamais teriam acesso a esses recursos. As histórias de pacientes que, graças à tecnologia, recuperavam movimentos, falavam novamente ou simplesmente encontravam uma comunidade de apoio, inundavam as redes sociais e os noticiários. O sonho de Lucas, transformado pela sua própria tragédia e pelo amor de Ana, havia se materializado em algo que impactava a vida de milhares. Anos depois, Lucas e Ana, já com os cabelos completamente brancos, mas os olhos ainda cheios de vida, passavam a maior parte do tempo no jardim da mansão, que se tornara seu santuário particular. Bia, agora diretora executiva do Centro Renascer, visitava-os sempre que podia, trazendo notícias dos avanços do centro e das novas vidas que estavam sendo tocadas. Em uma tarde ensolarada, enquanto Bia lia para eles algumas mensagens de agradecimento de pacientes da plataforma, Lucas fechou os olhos, absorvendo cada palavra. Ele pensou na escuridão do quarto de hospital, na dor que parecia não ter fim, na solidão que o consumia. E então pensou na luz que Ana trouxe, na alegria de Bia, na construção do Centro Renascer e em todas as vidas que foram transformadas. Sabe, Ana, ele disse, abrindo os olhos e olhando para sua esposa, que sorria para ele. Aquele acidente foi o fim de uma vida, mas o começo de outra. Uma vida muito mais rica, muito mais plena. Ana apertou sua mão. E eu não a trocaria por nada, Lucas. Cada passo, cada desafio, nos trouxe até aqui, juntos. Bia, ao lado deles, sentiu uma onda de emoção. Ela não apenas herdou um império, mas um legado de amor, resiliência e propósito. A história de Lucas e Ana não era apenas a história de um homem que superou uma tragédia, mas a prova viva de que, mesmo nas ruínas da dor, é possível construir um futuro de esperança, onde o amor é o alicerce mais forte e a maior das conquistas. E assim, sob o sol que se punha, a família Renascer, unida por laços inquebráveis, continuava a escrever sua história, uma história que ecoaria por gerações, inspirando a todos a encontrar a luz, mesmo nas mais profundas escuridões. Centro Renascer, sob a liderança visionária de Bia, continuou a expandir suas fronteiras, não apenas geograficamente, mas também em termos de impacto social. A plataforma digital, que começou como um projeto ambicioso, havia se tornado uma rede global de apoio, conectando pacientes, terapeutas e pesquisadores de diferentes continentes. A mansão, o berço de tudo, era agora um centro de treinamento e um arquivo vivo da história do Renascer, com fotos e depoimentos que narravam a jornada de superação de milhares de pessoas. Lucas e Ana, em seus anos mais avançados, haviam se tornado os patriarcas silenciosos do legado. Eles passavam seus dias no jardim, lendo, conversando e ocasionalmente recebendo visitas de ex-pacientes que vinham agradecer pessoalmente, ou de jovens estagiários curiosos para ouvir as histórias dos fundadores. Lucas, embora com a mobilidade um pouco mais limitada, mantinha a mente afiada e o senso de humor intacto. Ele e Ana compartilhavam memórias, risadas e a profunda satisfação de ver o propósito de suas vidas se desdobrar de forma tão grandiosa. Bia, agora uma figura proeminente no cenário da saúde global, viajava frequentemente, palestrando em conferências e estabelecendo novas parcerias. No entanto, sempre que podia, voltava para a mansão, para o refúgio familiar. Nessas visitas, ela se sentava com os pais no jardim, compartilhando os desafios e as vitórias do centro, buscando seus conselhos e, mais importante, recarregando suas energias na fonte de amor e resiliência que eles representavam. Em um dia de outono, o ar fresco trazia o cheiro de folhas secas, e a luz dourada do sol pintava o jardim. Bia estava sentada entre Lucas e Ana, mostrando-lhes um vídeo de uma cerimônia de graduação de um programa de reabilitação intensiva
em uma das filiais mais recentes do Renascer. O vídeo mostrava pessoas de todas as idades, algumas em cadeiras de rodas, outras com próteses, mas todas com sorrisos radiantes e lágrimas de alegria. Olhem para eles, pais, Bia disse, sua voz embargada pela emoção. Cada um deles tem uma história. Cada um deles é uma vitória. Lucas, com os olhos marejados, apertou a mão de Ana. É a nossa vitória, Bia. A sua vitória. A vitória de todos que acreditaram. Ana, com sua sabedoria tranquila, acrescentou. É a prova de que a vida, mesmo depois de ser virada do avesso, pode ser reconstruída. E que a maior força está em nunca desistir de si mesmo e de ajudar o próximo. Aquele momento de quietude, sob o sol de outono, encapsulava a essência de sua jornada. Lucas, o empresário de sucesso que perdeu tudo e encontrou um propósito maior na dor. Ana, a enfermeira que trouxe luz e amor à sua escuridão. E Bia, a filha que transformou o legado em um farol global de esperança. A história deles não era apenas sobre superação individual, mas sobre o poder transformador do amor, da família e da dedicação a um bem maior. O Centro Renascer era mais do que uma instituição. Era a manifestação física de um amor inquebrável e de uma esperança que, uma vez acesa, jamais se apagaria. E assim o ciclo de resiliência e compaixão continuava, passando de geração em geração, um testemunho eterno de que, mesmo nas maiores adversidades, a vida sempre encontra um caminho para florescer. A passagem do tempo trouxe consigo a inevitável dança da vida e da memória. Lucas e Ana, os pilares fundadores do Centro Renascer, haviam alcançado uma idade avançada, seus dias preenchidos pela serenidade e pela profunda satisfação de uma vida bem vivida. A mansão, outrora, um local de reclusão, e depois de efervescência, tornou-se um santuário de lembranças onde cada canto contava uma parte de sua extraordinária jornada. Eles passavam as manhãs no jardim, observando os pássaros e revivendo histórias, suas mãos enrugadas frequentemente entrelaçadas. Bia, no auge de sua carreira e liderança, carregava o legado do Renascer com uma paixão inabalável. O Centro havia se tornado uma referência mundial, com programas de intercâmbio, parcerias com as maiores universidades e uma influência que se estendia muito além do que Lucas e Ana poderiam ter sonhado. Ela havia se casado e tido filhos, que cresciam ouvindo as histórias de seus avós e do Centro Renascer, imersos nos valores de empatia e resiliência que permeavam sua família. Apesar de suas agendas cheias, Bia fazia questão de reservar um tempo sagrado para seus pais. As visitas à mansão eram momentos de paz e reconexão. Ela trazia consigo as novidades do centro, as inovações em reabilitação, as histórias de pacientes que haviam encontrado esperança graças ao trabalho que eles iniciaram. Lucas e Ana ouviam atentamente, seus olhos brilhando com o mesmo orgulho de sempre. Em uma tarde de inverno, enquanto a lareira crepitava suavemente na sala de estar, Bia lia para seus pais um relatório sobre o impacto global da plataforma digital do Renascer. Milhões de pessoas haviam sido alcançadas, vidas transformadas, barreiras quebradas. Lucas, com um sorriso sereno, fechou os olhos e apertou a mão de Ana. É mais do que eu poderia ter imaginado, ele murmurou, sua voz um pouco mais fraca, mas carregada de emoção. Tudo valeu a pena, Ana. Cada passo. Ana, com os olhos marejados, beijou a testa dele. Sempre valeu, meu amor, sempre. Bia observava-os, sentindo o peso e a beleza daquele momento. A história de seus pais não era apenas uma saga de superação pessoal, mas um farol para o mundo. Eles haviam transformado a dor em propósito, a perda em legado, e o amor em sua forma mais pura e resiliente havia sido o alicerce de tudo. Aquele dia, como muitos outros, terminou com a promessa tácita de que o espírito do Renascer, nascido de uma tragédia e nutrido pelo amor, continuaria a brilhar. O legado de Lucas e Ana não era apenas um centro de reabilitação, mas uma filosofia de vida, a de que a esperança pode florescer mesmo nas ruínas, e que a maior riqueza está em tocar e transformar a vida de outros. E com Bia e sua família carregando essa tocha,
o futuro do Centro Renascer e a mensagem de resiliência e compaixão estavam garantidos para as próximas gerações. A vida na mansão seguia seu ritmo sereno, pontuada pelas visitas de Bia e pelo burburinho distante do Centro Renascer, que continuava a crescer e a transformar vidas sob a liderança de sua filha. Lucas e Ana, inseparáveis, desfrutavam de cada pôr do sol no jardim, cada conversa tranquila, cada memória compartilhada. A fragilidade da idade se fazia presente, mas o amor que os unia era mais forte do que nunca, um elo inquebrável forjado nas provações e na alegria. Em uma manhã suave de outono, Lucas adormeceu pacificamente em sua poltrona favorita, na foz jardim, com a mão de Ana gentilmente repousada sobre a sua. Não houve dor, apenas um suspiro final, como se a vida, satisfeita com a jornada percorrida, tivesse decidido descansar. Ana sentiu a mão dele esfriar, e um silêncio profundo desceu sobre ela, um silêncio que, paradoxalmente, estava repleto da presença de Lucas. Ela permaneceu ali por um longo tempo, segurando a mão que a guiou por tantos anos, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto, não de desespero, mas de uma tristeza profunda e de uma gratidão imensa por cada momento vivido. Bia chegou pouco depois, alertada pela calma incomum que pairava no ar. Ao ver a cena, seu coração se apertou, mas ela também sentiu uma paz estranha. Seu pai, o homem que havia renascido da dor para construir um império de esperança, havia partido em paz, cercado pelo amor. Ela se ajoelhou ao lado de sua mãe, abraçando-a com força, e juntas choraram a partida de Lucas, o homem que foi o catalisador de tudo. Os dias que se seguiram foram de luto, mas também de celebração. O velório de Lucas não foi um evento sombrio, mas uma homenagem vibrante à vida que ele construiu. Ex-pacientes, funcionários do Centro Renascer de todas as filiais, amigos e familiares vieram prestar suas últimas homenagens, compartilhando histórias de como Lucas e o centro que ele fundou haviam mudado suas vidas. Bia, ao lado de sua mãe, recebeu a todos com a dignidade e a força que herdara de ambos. Em seu discurso, Bia falou não apenas do pai, mas do legado que ele e Ana construíram juntos. Meu pai nos ensinou que a vida pode nos derrubar, mas que a verdadeira força está em se levantar novamente. Não importa quantas vezes. Ele nos mostrou que a maior tragédia pode ser a semente para o maior propósito, e que o amor incondicional, é a força mais poderosa que existe. Ela olhou para sua mãe, que assentiu com um sorriso triste, mas firme. Ele vive em cada vida que o Centro Renascer toca, em cada sorriso de esperança, em cada passo de recuperação. Ele vive em nós. Ana, embora sentisse a ausência física de Lucas a cada instante, encontrou consolo na vasta rede de amor, gratidão que ele havia deixado. Ela continuou a ser a alma da mansão, um refúgio de paz e sabedoria e uma fonte de inspiração para Bia. A partida de Lucas não significou o fim de uma era, mas a consolidação de seu legado. O Centro Renascer, agora guiado por Bia, continuaria a ser o farol de esperança que Lucas e Ana haviam acendido juntos, um testemunho eterno de que o amor e a resiliência podem, de fato, mover montanhas e transformar o infortúnio em um propósito grandioso e duradouro. A história de Lucas, Ana e Bia não era apenas uma narrativa de superação, mas um hino à capacidade humana de encontrar luz mesmo na mais profunda escuridão. A ausência física de Lucas deixou um vazio palpável na mansão, mas a presença de seu espírito, de sua força e de seu amor pairava em cada cômodo. Hannah, com a dignidade e a serenidade que sempre a caracterizaram, abraçou a nova fase de sua vida. Ela continuou a ser o coração da mansão, um refúgio de paz e sabedoria. Seus dias eram preenchidos com a leitura, a jardinagem e, principalmente, com as visitas de Bia e de seus netos, que traziam a alegria e a energia da próxima geração. Os netos de Ana e Lucas, já adolescentes e jovens adultos, cresciam imersos na história do Centro Renascer. Eles ouviam as narrativas de seus avós com fascínio, compreendendo o sacrifício, a resiliência e o amor que fundaram a instituição.
Bia, vendo o interesse de seus filhos, começou a envolvê-los mais ativamente nas atividades do centro, ensinando-lhes os valores de compaixão e serviço que seus pais haviam exemplificado. Era uma nova forma de perpetuar o legado, garantindo que a chama da esperança continuasse a ser passada adiante. Sob a liderança de Bia, o Centro Renascer não apenas manteve sua excelência, mas se adaptou aos novos desafios do século. A pesquisa em neurociência e reabilitação avançava rapidamente e Bia garantiu que o centro estivesse na vanguarda, investindo em tecnologias de ponta e em programas de treinamento inovadores. A plataforma digital, que Lucas tanto se orgulhava, foi aprimorada com inteligência artificial e realidade virtual, tornando a reabilitação ainda mais acessível e personalizada para milhões de pessoas em todo o mundo. Ana, embora não estivesse mais envolvida nas operações diárias, era a conselheira silenciosa de Bia. Suas conversas no jardim da mansão eram momentos de profunda reflexão. Bia compartilhava suas preocupações e suas visões. E Ana, com sua experiência de vida e sua sabedoria inata, oferecia perspectivas valiosas, sempre lembrando a filha da importância de manter o toque humano e a empatia no centro de tudo. Em um aniversário do Centro Renascer, uma grande celebração foi organizada, reunindo funcionários, pacientes e parceiros de todo o mundo. Bia, no palco com sua mãe sentada na primeira fila, fez um discurso emocionante. Ela falou sobre a jornada, os desafios, as vitórias e o amor inabalável que foi o alicerce de tudo. Ela projetou uma foto antiga de Lucas e Ana, jovens e cheios de esperança, e a imagem tocou profundamente a todos. Este centro, Bia declarou, sua voz firme e cheia de convicção, não é apenas um hospital ou uma clínica. É um monumento à resiliência humana, à capacidade de transformar a dor em propósito e ao poder do amor. É o legado de meus pais, Lucas e Ana, que me ensinaram que, não importa o quão escura a noite possa parecer, sempre haverá um novo amanhecer, uma chance de recomeçar, e é isso que o renascer significa, a promessa de um novo começo para todos. Ana, observando sua filha, sentiu uma profunda paz. O legado de Lucas estava vivo, não apenas nas paredes do centro, mas no coração de Bia e na próxima geração. A história deles, que começou com uma tragédia e floresceu através do amor, continuaria a inspirar, a curar e a iluminar o caminho para um futuro onde a esperança e a compaixão seriam a força motriz de todas as conquistas. A mansão, o jardim, o centro. Tudo era um testemunho eterno de que o amor verdadeiro e a dedicação a um propósito maior são as maiores heranças que se pode deixar. A mansão, com seus jardins floridos e sua atmosfera de paz, continuava a ser o refúgio de Ana. Os anos se acumulavam e com eles a sabedoria e a serenidade em seu olhar se aprofundavam. Bia e seus filhos eram presenças constantes, enchendo os cômodos com risadas e conversas, garantindo que a solidão jamais se instalasse. Ana desfrutava da companhia de seus netos, vendo neles a promessa de um futuro brilhante e a continuidade dos valores que ela e Lucas haviam cultivado. Ela contava-lhes histórias do passado, da fundação do Centro Renascer e da força inabalável do amor que os unia. O Centro Renascer, sob a direção de Bia, florescia como nunca. As inovações tecnológicas e a expansão global eram constantes, mas o coração da instituição permanecia o mesmo, a compaixão e o foco no ser humano. Bia frequentemente trazia para a mansão as últimas notícias do centro, os depoimentos emocionantes de pacientes e os planos para o futuro. Ana ouvia tudo com um sorriso, seus olhos brilhando de orgulho e satisfação. Ela via em Bia não apenas uma líder brilhante, mas a materialização de tudo o que ela e Lucas haviam sonhado. Em uma tarde de primavera, enquanto o sol filtrava pelas janelas da sala de estar, Ana estava sentada em sua poltrona favorita, envolvida por uma manta macia. Bia lia para ela um artigo sobre um novo programa de reabilitação que o Centro Renascer havia lançado em parceria com uma universidade internacional. Ana ouvia atentamente, seu rosto tranquilo e sereno. Quando Bia terminou,
Ana fechou os olhos, um sorriso suave nos lábios. É lindo, minha filha, ela murmurou, sua voz um sussurro. Tudo o que construímos está em boas mãos. Bia sentiu um arrepio. Ela se aproximou pegando a mão de sua mãe, que estava macia e quente. Sempre esteve, mãe. Graças a você e ao pai. Ana apertou a mão de Bia levemente. O amor. É o que realmente importa, Bia. Sempre foi. E com essas palavras, Ana adormeceu, sua respiração se tornando cada vez mais suave até cessar. Partiu em paz, da mesma forma tranquila que Lucas em seu lar, cercada pelo amor de sua filha e pela certeza de um legado que floresceria por gerações. Bia, sentindo o último suspiro de sua mãe, sentiu uma dor profunda, mas também uma imensa gratidão. Sua mãe, a mulher que havia sido a luz na escuridão de seu pai, a força silenciosa por trás do renascer, havia completado sua jornada. O adeus a Ana foi tão sereno e significativo quanto sua vida. A mansão foi preenchida novamente com a presença de amigos e familiares, todos compartilhando memórias da mulher que tocou tantas vidas com sua bondade e sabedoria. Bia, em seu discurso, falou da força tranquila de sua mãe, da sua capacidade de amar incondicionalmente e de sua fé inabalável no potencial humano. Minha mãe foi o coração do renascer, Bia disse, com a voz embargada, mas firme. Ela nos ensinou que a verdadeira cura não está apenas no corpo, mas na alma, que a esperança é uma chama que nunca deve se apagar, e que o legado mais valioso que podemos deixar é o amor que compartilhamos e as vidas que tocamos. Com a partida de Ana, a era dos fundadores se encerrava, mas o espírito do renascer forjado na resiliência de Lucas e na compaixão de Ana estava mais vivo do que nunca. Bia, com seus filhos ao seu lado, assumiu plenamente a tocha, pronta para guiar o centro para um futuro ainda mais promissor. A mansão, agora um santuário de memórias e um farol de inspiração, permaneceria como o testemunho silencioso de uma história extraordinária, onde a dor foi transformada em propósito e o amor em um legado eterno que continuaria a renascer em cada nova vida tocada. Com a partida de Ana, a mansão tornou-se um relicário de memórias, um espaço onde o eco das risadas de Lucas e a serenidade de Ana ainda pareciam pairar no ar. Bia, agora a guardiã solitária do legado familiar, encontrou uma nova profundidade em sua liderança. A dor da perda de ambos os pais se transformou em uma força motriz ainda maior, impulsionando-a a honrar a visão deles com cada fibra de seu ser. Ela passava mais tempo na mansão, sentindo a presença deles nos corredores, nos jardins, e encontrando ali a inspiração para os desafios que surgiam. O Centro Renascer, sob a direção de Bia, não apenas manteve sua posição de vanguarda na reabilitação e pesquisa, mas expandiu-se para áreas antes inexploradas. Programas de reabilitação neurocognitiva avançada, terapias assistidas por robótica e plataformas de saúde mental digital foram implementados, alcançando comunidades remotas e oferecendo esperança onde antes havia desespero. Bia, com sua visão aguçada e seu coração compassivo, garantiu que a tecnologia servisse para amplificar o toque humano e não para substituí-lo. Seus filhos, agora adultos e com suas próprias carreiras, estavam cada vez mais envolvidos na missão do renascer. O mais velho, um engenheiro de software, liderava a equipe de desenvolvimento da plataforma digital, garantindo que ela fosse intuitiva e acessível globalmente. A filha, com formação em psicologia, dedicava-se aos programas de apoio emocional e à formação de novos terapeutas, infundindo neles a mesma empatia que sua avó Ana havia exemplificado. Eles não viam o trabalho no centro como uma obrigação, mas como uma herança preciosa, um propósito que os conectava profundamente aos seus avós. A cada ano, no aniversário de fundação do Centro Renascer, Bia, seus filhos e os membros mais antigos da equipe se reuniam na mansão. Era um ritual de lembrança e renovação. Eles percorriam os cômodos, visitavam o jardim onde Lucas e Ana passavam suas últimas tardes e compartilhavam histórias do passado e visões para o futuro. Bia sempre os lembrava das palavras de seus pais,
que a verdadeira medida do sucesso não estava nos números, mas nas vidas transformadas, na esperança restaurada. Em uma dessas reuniões, enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Bia olhou para seus filhos, depois para a mansão, e sentiu uma profunda gratidão. Eles não estão mais aqui fisicamente, ela disse, sua voz suave, mas o espírito deles, a resiliência do pai e a compaixão da mãe vive em cada um de nós, em cada pessoa que o renascer ajuda. Esta mansão, este centro, é a prova de que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar a maior das tragédias no mais belo dos legados. A história de Lucas, Ana e Bia não era apenas uma saga familiar, mas um testamento atemporal à capacidade humana de renascer, de encontrar propósito na adversidade e de construir um futuro de esperança a partir dos escombros do passado. O Centro Renascer, com suas raízes profundas na mansão e seus galhos se estendendo pelo mundo, continuaria a ser um farol, iluminando o caminho para todos aqueles que buscavam um novo começo, um testemunho vivo de que, com amor e resiliência, a vida sempre encontra um caminho para florescer. Os anos se desdobravam, tecendo novas camadas na rica tapeçaria da história do Centro Renascer. Bia, com a sabedoria adquirida em décadas de liderança, começou a se afastar gradualmente das operações diárias, assumindo um papel mais estratégico e de mentoria. Seus filhos, Mariana e Gabriel, haviam amadurecido e se tornado pilares fundamentais da organização. Mariana, com sua mente analítica e paixão pela inovação, assumiu a presidência executiva, impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento de novas terapias. Gabriel, com sua empatia e habilidade de comunicação, tornou-se o diretor de programas sociais e alcance comunitário, garantindo que o coração do renascer, a compaixão e a acessibilidade, permanecesse vibrante. Mansão, agora mais do que nunca, era o epicentro da memória e da inspiração. Bia passava suas manhãs no jardim, assim como seus pais, mas suas tardes eram dedicadas a reuniões com Mariana e Gabriel, orientando-os, compartilhando as lições aprendidas e reforçando a importância dos valores que Lucas e Ana haviam plantado. Ela os lembrava constantemente de que o sucesso do renascer não era medido apenas em números de pacientes atendidos ou em avanços tecnológicos, mas na qualidade do cuidado, na dignidade oferecida e na esperança renovada em cada vida. Um marco significativo se aproximava, o 50º aniversário da fundação do Centro Renascer. A data era um testemunho da resiliência da visão de Lucas e Ana e da dedicação inabalável de Bia e da próxima geração. Mariana e Gabriel planejaram uma celebração global, com eventos simultâneos em todas as filiais do Renascer ao redor do mundo, culminando em uma grande cerimônia na mansão original. No dia da celebração principal, a mansão estava repleta de vida. Ex-pacientes, muitos deles com suas próprias histórias de superação, funcionários de longa data e parceiros internacionais se reuniram. Bia, com um brilho nos olhos, observava seus filhos no palco. Mariana, com a segurança de uma líder, apresentou os avanços tecnológicos e os planos para o futuro. Gabriel, com a voz embargada de emoção, compartilhou depoimentos de pacientes e falou sobre o impacto humano do trabalho do centro. Há 50 anos, Gabriel começou, olhando para a plateia e depois para sua mãe. Meus avós, Lucas e Ana Sares, transformaram a maior dor de suas vidas em uma promessa de esperança. Eles nos ensinaram que a resiliência não é apenas sobre se levantar, mas sobre se reconstruir com ainda mais força e propósito. Minha mãe, Bia, carregou essa tocha com uma dedicação inigualável, expandindo o sonho deles para além de todas as expectativas. Mariana acrescentou: hoje o Centro Renascer é um farol global, mas seu coração ainda bate com o mesmo amor e compaixão que meus avós e minha mãe infundiram nele. Nossa missão é honrar esse legado, garantindo que cada pessoa que nos procura encontre não apenas tratamento, mas um caminho para um novo começo, um renascimento. Bia, sentada na primeira fila, sentiu uma onda de emoção avassaladora.
Seus pais teriam se orgulhado imensamente. Aquele momento não era apenas uma celebração do passado, mas uma reafirmação do futuro. O legado de Lucas e Ana, construído sobre a rocha da adversidade e cimentado pelo amor, estava seguro nas mãos de uma nova geração, pronto para continuar a inspirar e a transformar vidas por muitos e muitos anos. A mansão, testemunha silenciosa de tantas dores e vitórias, parecia vibrar com a promessa de que a esperança, uma vez acesa, jamais se apagaria. Após a grandiosa celebração do 50º aniversário, o Centro Renascer entrou em uma nova era de expansão e inovação, impulsionado pela visão e energia de Mariana e Gabriel. Eles não apenas mantiveram a excelência da instituição, mas a elevaram a patamares globais, respondendo às crescentes necessidades de saúde e bem-estar em um mundo em constante mudança. A inteligência artificial, antes uma ferramenta de apoio, tornou-se um pilar fundamental na personalização de tratamentos e na análise de dados para pesquisas revolucionárias, sempre com o cuidado de preservar a humanidade e a empatia no centro de cada interação. Mariana, com sua mente estratégica, liderou a criação de centros de excelência especializados em diversas áreas, desde a reabilitação pós-traumática em zonas de conflito até programas de neuroplasticidade para idosos, garantindo que o Renascer fosse um farol de esperança para todas as idades e em todas as circunstâncias. Gabriel, por sua vez, dedicou-se a fortalecer as parcerias comunitárias e a expandir os programas de prevenção e educação, levando a mensagem de resiliência e saúde mental a milhões de pessoas através de plataformas digitais e campanhas globais. Bia, observando seus filhos, sentia uma profunda satisfação. Ela havia passado o bastão com a certeza de que o legado estava em mãos capazes e compassivas. Seus dias na mansão eram agora mais serenos, preenchidos com a escrita de suas memórias, um projeto que ela havia adiado por anos. Ela detalhava a jornada de seus pais, a dor da perda, a coragem de Lucas em reconstruir sua vida, a força silenciosa e amorosa de Ana e a fundação do centro, que se tornou o propósito de suas vidas. Era uma forma de manter viva a história, não apenas para sua família, mas para as futuras gerações de líderes e pacientes do Renascer. A mansão continuava a ser o coração pulsante da família e do legado. Nos finais de semana, os netos de Mariana e Gabriel, bisnetos de Bia, corriam pelos jardins, suas risadas ecoando pelos mesmos corredores onde Lucas e Ana haviam construído seu amor. Bia, sentada em sua poltrona favorita, observava-os com ternura. Ela via neles a continuidade de uma história que começou com a adversidade e floresceu através do amor e da dedicação. Eles eram a prova viva de que o propósito transcende gerações. Em uma tarde ensolarada, Bia terminou o último capítulo de seu livro. Ela descreveu a evolução do Centro Renascer, a dedicação de Mariana e Gabriel e a promessa de um futuro onde a esperança continuaria a ser a força motriz. Ao fechar o caderno, ela sentiu uma paz profunda. A história de sua família, a história do Renascer, era um ciclo contínuo de perda e renascimento, de dor e propósito, de amor e legado. O Centro Renascer, agora uma instituição global e atemporal, era mais do que um conjunto de edifícios ou programas. Era um testemunho vivo da crença inabalável de que, mesmo após as maiores tempestades, a vida sempre encontra um caminho para florescer novamente. A mansão, com suas paredes impregnadas de memórias, permaneceria como o santuário dessa verdade. Um lembrete eterno de que o amor, quando cultivado com resiliência, pode criar um legado que transcende o tempo, continuando a renascer em cada vida tocada em cada novo amanhecer. As memórias de Bia, cuidadosamente tecidas ao longo de anos e finalmente concluídas, não demoraram a encontrar seu caminho para o mundo. Publicadas com o título Renascer, a Saga de Amor e Propósito, as páginas do livro revelavam a história íntima de Lucas e Ana, a dor avassaladora que se transformou em um propósito inabalável e a construção de um legado que desafiou as expectativas. O livro foi mais do que uma biografia, era um testamento à resiliência humana,
um guia sobre como transformar a adversidade em força e o amor em um motor de mudança. A obra de Bia ressoou profundamente, não apenas com a comunidade do Centro Renascer, mas com leitores de todas as esferas da vida ao redor do globo. Tornou-se um best-seller, traduzido para dezenas de idiomas, e suas lições sobre compaixão, inovação e a importância do toque humano na era da tecnologia foram amplamente debatidas. Mariana e Gabriel, vendo o impacto do livro, incorporaram-no aos programas de treinamento do centro, usando a história de seus avós como um pilar fundamental para inspirar novas gerações de profissionais de saúde e reabilitação. A mansão, que era o cenário de tantas das memórias de Bia, tornou-se um local de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração, com visitas guiadas que contavam a história da família e do renascer. O Centro Renascer, galvanizado pela renovada atenção e pelo fluxo de recursos que o livro ajudou a gerar, embarcou em um projeto ambicioso, a criação de uma rede global de aldeias Renascer. Essas aldeias eram centros integrados que combinavam reabilitação de ponta, com moradias acessíveis, espaços de trabalho adaptados e comunidades de apoio, permitindo que indivíduos com deficiências e suas famílias vivessem com dignidade e autonomia, promovendo a inclusão social e econômica em uma escala sem precedentes. Mariana liderava o desenvolvimento tecnológico e a infraestrutura, enquanto Gabriel garantia que cada aldeia fosse um modelo de comunidade inclusiva e empática. Bia, agora uma figura reverenciada, dedicava-se a palestras e encontros com os residentes das aldeias Renascer. Sua presença, sua voz suave e suas histórias inspiravam a todos. Ela via nos olhos de cada paciente e de cada membro da equipe o reflexo da chama que seus pais haviam acendido. Seus bisnetos, já adolescentes, acompanhavam-na nessas visitas, absorvendo as lições de serviço e empatia. Eles começavam a mostrar seus próprios talentos e paixões, alguns inclinados à medicina, outros à arquitetura inclusiva e outros ainda à comunicação e ao ativismo social, cada um encontrando sua própria maneira de contribuir para o legado familiar. Em uma tarde de outono, enquanto o sol se punha sobre a mansão, pintando os céus com tons vibrantes, Bia estava sentada no banco do jardim, o mesmo onde Lucas e Ana haviam compartilhado tantos momentos. Ela folheava uma cópia de seu livro, a capa desgastada pelo uso. Seus olhos percorriam as palavras que contavam a história de uma vida de amor e superação. Sentia uma profunda gratidão por ter tido a oportunidade de testemunhar e participar de uma jornada tão extraordinária. O vento suave balançava as folhas das árvores, parecendo sussurrar as vozes do passado. Bia fechou os olhos, sentindo a presença de Lucas e Ana ao seu lado. O Renascer era mais do que um centro, era uma filosofia de vida, um movimento global de esperança e inclusão, enraizado em uma história de amor inabalável. E enquanto as novas gerações da família continuassem a carregar essa tocha, o legado de Lucas e Ana jamais se apagaria, mas continuaria a florescer, a cada novo amanhecer, em cada vida que encontrasse seu próprio renascimento. A influência do livro Renascer, a saga de amor e propósito de Bia, continuou a se expandir, tornando-se um marco não apenas na literatura inspiracional, mas também na filantropia global. Os direitos autorais e as doações inspiradas pela história fluíam para o Centro Renascer, acelerando a construção e o aprimoramento das aldeias Renascer em todos os continentes. Cada nova aldeia era um microcosmo da visão original de Lucas e Ana, um lugar onde a reabilitação de ponta se unia à vida comunitária plena, onde a dignidade e a autonomia eram os pilares. Mariana e Gabriel, agora líderes experientes e reconhecidos mundialmente, dedicavam suas vidas a supervisionar essa expansão. Mariana estava constantemente viajando, garantindo que a infraestrutura e a tecnologia de cada nova aldeia fossem de última geração, adaptadas às necessidades locais, mas sempre mantendo o padrão de excelência do Renascer. Ela era a mente por trás das inovações arquitetônicas
que tornavam os espaços não apenas acessíveis, mas esteticamente belos e funcionais. Gabriel, por sua vez, era o embaixador do espírito do renascer, trabalhando incansavelmente para fomentar parcerias com governos e ONGs e para garantir que as comunidades das aldeias fossem vibrantes, inclusivas e acolhedoras. Ele passava longas horas com os residentes, ouvindo suas histórias, celebrando suas vitórias e oferecendo apoio nos momentos de dificuldade. Bia, agora com quase um século de vida, mantinha-se na mansão, seu santuário de paz e memórias. Sua saúde estava frágil, mas sua mente permanecia lúcida e seu coração cheio de gratidão. Ela recebia visitas constantes de Mariana e Gabriel, que a mantinham atualizada sobre o progresso das aldeias renascer. As histórias de superação que eles traziam, de pessoas que encontraram um novo propósito e uma nova vida nas aldeias, eram o seu maior alimento. Ela sentia a presença de Lucas e Ana em cada relato, em cada sorriso de seus filhos e netos. Os bisnetos de Bia, agora jovens adultos, estavam profundamente engajados no legado. Um deles, um talentoso cineasta, produzia documentários sobre as vidas transformadas nas aldeias renascer, levando a mensagem de esperança a um público ainda maior. Outra, uma arquiteta, dedicava-se ao design de espaços inclusivos, aplicando seus conhecimentos para tornar as aldeias ainda mais funcionais e inspiradoras. Eles eram a quarta geração a carregar a chama, e o faziam com um senso de responsabilidade e paixão que encheria Lucas e Ana de orgulho. Em uma noite clara de verão, Bia estava sentada na varanda da mansão, observando as estrelas. A brisa suave trazia o perfume das flores do jardim. Ela sentia a paz que só uma vida bem vivida pode proporcionar. As imagens de Lucas, de Ana, de Bia jovem e de seus filhos e netos passavam por sua mente como um filme. A dor original, o acidente que parecia ter destruído tudo, havia sido o catalisador para algo grandioso. O amor, ela sussurrou para o céu estrelado. O amor é a verdadeira força. Ele cura, ele reconstrói, ele renasce. Com um sorriso sereno, nos lábios, Bia fechou os olhos. O legado de Lucas e Ana não era apenas um centro, mas uma filosofia de vida que se espalhava pelo mundo. A mansão, testemunha de tantas gerações, continuaria a ser o coração dessa história, um farol de esperança que jamais se apagaria, pois o renascer em sua essência era a promessa eterna de que, não importa a escuridão, a luz do amor e da resiliência sempre encontraria um caminho para brilhar novamente. A mansão, outrora o refúgio e o santuário de Ana e Lucas, e depois de Bia, agora se tornava o palco de uma despedida serena. Em uma manhã tranquila, com os primeiros raios de sol dourando os jardins que ela tanto amava, Bia partiu, unindo-se em paz aos seus pais. Sua passagem, embora sentida profundamente, não foi de tristeza, mas de uma gratidão silenciosa por uma vida plena, dedicada ao propósito e ao amor. Ela deixou para trás não apenas uma família, mas um legado global que continuaria a florescer. Mariana e Gabriel, já líderes maduros e visionários, sentiram a ausência da mãe como um farol que se apagara, mas a chama que ela e seus avós haviam acendido dentro deles ardia mais forte do que nunca. O velório de Bia foi um evento discreto, mas significativo, reunindo apenas a família próxima e os mais antigos colaboradores do Centro Renascer. Não houve lamentos, mas sim uma celebração silenciosa de uma vida que tocou milhões. A mansão, com suas portas abertas, acolheu a todos, um lembrete tangível da jornada que começou ali. Com Bia agora parte da história, Mariana e Gabriel assumiram a liderança do legado em sua totalidade. Eles lançaram a Iniciativa Bia, um fundo global dedicado a pesquisas de ponta em reabilitação e à expansão das aldeias renascer para regiões ainda não alcançadas, especialmente em países em desenvolvimento, onde a necessidade era mais premente. A visão era criar um mundo onde a deficiência não fosse uma barreira para uma vida plena e digna, ecoando o sonho original de Lucas e Ana, amplificado pela dedicação de Bia.
A quarta geração da família, os bisnetos de Bia, agora assumiam papéis de destaque. O cineasta Miguel dirigiu uma série documental aclamada sobre a vida de Bia e o impacto do renascer, levando a história para plataformas de streaming globais e inspirando uma nova onda de apoio. A arquiteta Sofia liderava o design das novas aldeias Renascer, incorporando princípios de sustentabilidade e design universal, criando espaços que eram verdadeiros oásis de inclusão. Outros membros da geração se dedicavam à medicina, à gestão de projetos humanitários e à tecnologia, cada um contribuindo com seus talentos únicos para a perpetuação do legado. A mansão, no entanto, permaneceu o coração da família. Ela se tornou um centro de reuniões anuais para os líderes do renascer de todo o mundo. Um local onde as novas estratégias eram traçadas e as histórias de sucesso eram compartilhadas. Os jardins, meticulosamente cuidados, eram um convite à reflexão e à conexão com as raízes. Uma placa discreta foi colocada no banco favorito de Bia, com a inscrição: "O amor é a verdadeira força. Ele cura, ele reconstrói, ele renasce." Em Minto, um dia de primavera, Mariana e Gabriel, acompanhados por Miguel e Sofia, caminhavam pelos jardins da mansão. As flores desabrochavam em cores vibrantes, um símbolo da vida que sempre encontra um caminho. Eles ficariam tão orgulhosos, disse Gabriel, olhando para a mansão e depois para seus sobrinhos. Mariana assentiu, um sorriso nos lábios. O legado não é apenas o que eles construíram, mas o que continuamos a construir. É a prova de que a esperança, uma vez acesa, jamais se apaga. Ela apenas se transforma e se espalha. A história do renascer, iniciada na dor e forjada no amor, continuava a se desdobrar, transcendendo gerações e fronteiras.